Olá, espectadores, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Jorge Carneiro. No vídeo de hoje estaremos iniciando uma playlist sobre os conceitos básicos de VirtualBox. Então, para quem não conhece, o VirtualBox ele é criado pela empresa Oracle e ele disponibiliza para a gente uma ferramenta incrível que é para virtualização de máquinas virtuais. Ou seja, a gente consegue criar um computador dentro do nosso computador. No meu caso, eu estou usando aqui como sistema nativo, tá? O meu sistema hospedeiro para o VirtualBox é um OpenSUSE, é um Linux OpenSUSE. Tá? Aqui estão as descrições da minha máquina. Eu tenho uma GTX 1650, 16 GB de RAM e um Xeon, tá? Que eu uso ele tanto para trabalho quanto para jogos e também uso ele para estudos. Para mim, a principal utilização do VirtualBox é conseguir criar ambientes de testes. Por exemplo, eu estou estudando sobre Firewall, OpenSense, pfSense e assim por diante. Para fazer esses estudos, eu teria que ter uma máquina com pfSense, uma máquina com OpenSense. Precisaria estar criando máquinas clientes, então um servidor Windows, o Windows Server 2025, o Windows 7, que seria o cliente desses servidores Windows Server. Tem o Kali Linux, que eu faço estudos sobre teste de penetrações e assim por diante. Então, eu usando o VirtualBox, eu consigo criar esses ambientes, simular esses ambientes de forma que eu não precise ter outras máquinas. Outro tipo de utilização é, por exemplo, se você faz download de um arquivo ou de um programa que você não conhece, quer testar esse programa antes de instalar na sua máquina, né, porque ele pode ser perigoso ou pode trabalhar de uma maneira que você não espera, a gente consegue criar um ambiente controlado, um ambiente de teste. Deu problema, quebrou o Windows ou quebrou o Linux, alguma alteração que você fez, é só excluir essa máquina e criar outra. Não vai impactar no seu sistema operacional que você está usando aí no dia a dia. Então, ele cria uma máquina completinha. Por exemplo, essa máquina do Windows Server 2025, eu configurei ela para ter aqui, ó, aqui é no geral, né, que é o nome da máquina, o tipo de sistema operacional, a versão do sistema operacional, quanto que eu vou dar da minha memória RAM, ou seja, quanto ele vai usar da memória RAM que eu tenho na minha máquina para essa máquina virtual. Lembrando que a partir do momento que eu inicio essa máquina virtual, ele já separa da memória que eu tenho na minha máquina. Veja só, eu estou usando 5 GB de memória RAM no momento. Se eu iniciar essa máquina aqui, ele já vai começar a usar esses recursos. Veja só, está subindo, beleza. Então veja que a gente vai compartilhar os recursos da máquina nativa com essa máquina virtual. Por quê? A máquina virtual, ela acredita que ela é uma máquina de verdade. Ela não sabe que ela está numa máquina virtual porque o VirtualBox, digamos assim, mente para ela, né? Ele vai dizer, ó, você tem hardware, você tem tantos processadores e assim por diante, tá? Então, voltando aqui, ó, entenderam a parte do conceito de processador, de memória RAM. Processador, eu posso colocar mais núcleos, menos núcleos. Então aqui nesse Windows Server eu separei 4 núcleos de processamento. Então o sistema operacional vai achar que é um quadricore, certo? E a aceleração. Como eu estou usando uma máquina virtual Windows, o emulador, digamos assim, é o Hyper-V, que vai desempenhar melhor o Windows no Hyper-V. Se fosse uma máquina Linux, a gente vai estar usando o KVM. Por exemplo, esse Kali Linux aqui, ó. Se a gente vier aqui em sistema, aceleração, a gente pode usar o KVM, que ele vai ter um desempenho melhor. Show de bola?
Display, pessoal, aqui a gente vai configurar quanto de memória de vídeo a gente vai dar para essa máquina virtual. Quantidade de monitores, se eu tiver mais de um monitor conectado, o tipo de aceleração, se eu quero usar minha placa de vídeo para essa máquina virtual, tela remota, gravação. Aqui eu vou estar passando bem rapidinho, quando a gente for criar uma máquina virtual eu mostro para vocês. Aqui são os discos que eu tenho conectados a essa máquina virtual, então eu criei um disco virtual quando eu criei a máquina. Tá? O HD dessa máquina virtual tem esse nome, inclusive se a gente vier no local que está as máquinas virtuais, eu deixei no meu HD, que eu tenho um HD maior, eu tenho um SSD e tenho um HD. As máquinas virtuais eu deixo aqui, ó, VMs. Veja que aqui a gente tem separado nos grupos, eu tenho a filial e eu tenho a matriz. Igual está aqui no meu VirtualBox, eu separei por grupos, ó, a matriz e a filial. Tá? Então essas máquinas virtuais estão dentro dessas pastas aqui, ó. Vamos pegar aqui o exemplo do Kali Linux que eu estava mostrando. Veja que o nome do HD dessa máquina é esse arquivo aqui. Então se eu apagar esse arquivo, eu estou apagando o disco, o HD dessa máquina virtual do Kali Linux. Legal? Posso adicionar CDs, posso adicionar imagens. Quando a gente vai fazer a instalação do sistema operacional, a gente monta ele como se fosse uma imagem. Tá vendo? Então se eu quisesse iniciar essa máquina virtual com o instalador do Windows 11, do Windows 7, do MX Linux e assim por diante. Os áudios são padrões, o tipo de chip de áudio que vai estar utilizando. Redes. Tá? Eu posso habilitar uma placa de rede, desabilitar, vários modos, depois eu vou estar explicando como funciona cada modo de rede. Posso colocar mais de uma placa de rede se eu quiser, então aqui é uma placa de rede, aqui é outra. Se eu quiser ter duas placas de rede, como é o caso de um firewall, que ele vai estar utilizando duas placas de redes, no firewall eu uso uma rede interna que vai ser utilizada para a minha LAN. E aqui eu uso uma rede Model Bridge, que é a entrada da internet, que é a rede WAN. Legal? Se eu precisar fazer a simulação de portas seriais conectadas na máquina. Se eu quiser passar uma porta USB da minha máquina nativa para a máquina virtual, ou seja, eu vou conectar um controle de videogame, eu vou conectar aqueles tablets digitalizadoras, né, aquelas mesas digitalizadoras que a gente pode estar desenhando, eu posso passar para a minha máquina virtual um desses dispositivos. Estão vendo aqui, ó? Então aqui eu tenho um mouse, eu tenho um controle de Xbox, eu tenho aqui uma placa de som USB, então eu poderia passar esses dispositivos diretamente para a máquina virtual, poderia ser um pendrive e assim por diante. Pastas compartilhadas. Pastas compartilhadas é uma pasta que eu crio na minha máquina nativa, compartilhada VM. E aqui eu consigo colocar qualquer coisa que vai estar aparecendo para todas as máquinas virtuais. Então se eu quiser compartilhar arquivos entre as máquinas virtuais, eu posso estar utilizando essa opção de pastas compartilhadas. E a interface do usuário, se eu quero mostrar, né, essas opções em cima, se eu quero o tipo escalonado, tela cheia, o modo que a máquina virtual vai ser apresentada para mim. Legal? No próximo vídeo eu vou estar demonstrando o processo de instalação do VirtualBox no Windows. Depois eu vou fazer a demonstração de instalação do VirtualBox no Linux. E aí a gente vai para a criação de uma máquina virtual em si. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixem nos comentários. Assim que eu ler, eu vou estar respondendo. E cogitem se inscrever no canal, porque vai ter bastante conteúdo legal.